E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma vez aqui no Diário de Bordo. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui num cenário provisório, porque estamos de mudança e alguns vídeos talvez venham num cenário assim improvisado, tá bom? Então, peço a compreensão de todos aí, mas hoje eu quero falar do amor aos púlpitos, né? Como começou esse negócio de púlpito, porque hoje eu vejo pessoas que têm uma extrema idolatria pelo púlpito, pela tribuna, por aquele lugarzinho mais alto, mais elevado na igreja, né? E as pessoas não têm muita noção do verdadeiro significado disso, e de como começou, de como era, e as pessoas têm levadas, é claro, pela idolatria romana, elas acham que aquele espaço mais alto é santo, ou que tem alguma divindade ali que deve ser reverenciada, que deve ser adorada. Mesmo quando não há imagens, a gente nota um certo temor, uma certa paixão por aquele lugar mais alto da igreja. E bora falar só um pouquinho. Como é que surgiu isso? De onde veio isso? Né? Sai daí não, é depois da vinheta. Então, bora lá, vamos ver como é que isso aconteceu, né? É necessário entender que muitas pessoas, não sei porquê, né, tem essa idolatria por aquele lugar mais alto, tem aquela atração especial, diferente, pelo púlpito. O que é o púlpito? O púlpito é onde você põe a Bíblia para você ler. Mas as pessoas acham que púlpito é tudo aquilo, lugar mais alto, né? Em alguns lugares aquilo na verdade é chamado de palco, de lugar mais alto mesmo, de tribuna, né? Mas o púlpito é onde você deposita a sua Bíblia para fazer a leitura. E lá, bem lá atrás, o Império Romano e suas fontes de receita para entregar aos cristãos é que aparecem as primeiras grandes igrejas cristãs. Mas foi principalmente na Idade Média, com as grandes catedrais, que os púlpitos adquiriram um novo significado. Então, a partir daquela sacada da igreja, digamos assim, aparecem os púlpitos de pedra para dar uma ideia de força, de solidez, de durabilidade, né? de algo assim muito sólido, muito bem estruturado. Isso passava uma imagem de que todo o sistema era daquela maneira, né? Todo o sistema tinha força, tinha solidez e durabilidade. E em lugares bem elevados com relação ao pessoal que estava ali assistindo. E com melhores, digamos assim, melhores condições acústicas que ainda se notam nas igrejas antigas em Portugal e por toda a Europa. Alguns púlpitos revestidos a ouro para transmitir a ideia de riqueza, de poder. Na Idade Média, poucos sabiam ler. É necessário entender isso. Na Idade Média, poucos sabiam ler e muito menos interpretar a Bíblia. E ainda não havia a imprensa, não havia
essa quantidade de Bíblias que hoje se tem para vender, de todo tipo, Bíblia de estudo, e Bíblia de vários tradutores, enfim, não existia isso, essa diversidade de Bíblias, né? E até porque o custo de uma Bíblia manuscrita era elevadíssimo e não era acessível às pessoas comuns, tá? Não era acessível. Então, as igrejas é que detinham esse poder de ter a Bíblia acessível ali. E além de que as Bíblias tinham uma chave, possuíam uma chave, então o que tornava ainda menos acessível. Assim, o púlpito adquiriu novas funções. Como poucos sabiam ler, poucos subiam ao púlpito, que passou a ser o local onde era proclamada a verdade oficial por pessoas devidamente habilitadas, não só pelos seus conhecimentos a respeito da Bíblia, claro, como pelo apoio e confiança de autoridades religiosas e políticas. Ou seja, aquele espaço era utilizado para se ler a Bíblia e para fazer política também, visto que eram poucas pessoas que tinham acesso àqueles lugares, né? Então, o púlpito conferia mais credibilidade e autoridade a quem o utilizasse, e tornou-se como que o diário da República, onde as leis eram publicadas para entrarem em vigor. Era esse púlpito que conferia autoridade, quer sacerdotal, quer política, aos poucos que o utilizavam. Liberdade é para todos, e outras ideias religiosas competem entre si, tá bom? E grande parte dos pastores e padres só tem preparação para pregar dentro das igrejas, nesse ambiente protegido e religiosamente climatizado, quando está perante os seus crentes. Prega para os crentes e não tem preparação para falar, por exemplo, num ambiente secular. Muitos têm tentado falar no amor de Jesus, mas sem nada fazer para mostrar esse amor. Afinal, qual a religião dos nossos dias que não diz que Deus é amor? Mas evangelho sem obras é uma simples propaganda da igreja, né? Portanto, a partir de todos esses acontecimentos, a partir dessas dessas estratégias que foram utilizadas lá atrás, os púlpitos passaram a ser, ao longo dos tempos, sinônimo de poder, sinônimo de força, sinônimo de inteligência. E aí, ao longo dos tempos, o que criou-se? Criou-se um mito em torno dos púlpitos, em torno daquele lugar mais alto nas igrejas. E, como eu disse lá no começo, estrategicamente eles faziam os púlpitos de pedra, revestidos a ouro, tudo para demonstrar poder. E como era muitíssimo limitado o número de pessoas que tinham acesso ali, aquilo era, como eu já disse aqui também, era um lugar onde se proclamavam as leis, era um lugar, digamos assim, de verdades e, ao mesmo tempo, de poder. E esse suposto poder
atravessou os séculos, atravessou o tempo, trazendo esse poder supostamente para uma divindade. E hoje muitos crentes veem o lugar da oratória, veem o púlpito, veem o lugar mais alto da igreja, como se, como eu já disse, vou repetir, como se a divindade, o poder de Jesus estivesse ali. Mas você aprende que Deus é onipresente, né? Deus não está, ou Jesus não está unicamente no púlpito ou no lugar mais elevado ali da igreja, mas essa sensação de poder ao longo dos tempos parece que transmitiu isso às pessoas, e as pessoas começaram a passar para as outras que ali, aquele quadrado, aquele retângulo, não sei, é onde se está localizado todo o poder. Quando eu passei aqui para vocês que o poder era da época político, religioso, e você não é religioso. E hoje, onde se fala de política, são nos parlamentos, onde se fazem as leis, são nos parlamentos, né? São nas câmaras, são nos senados, enfim, são nos colegiados. Mas antigamente a igreja era usada para transmitir leis, para transmitir poder, para mostrar os políticos, para mostrar força, para mostrar poder político, inclusive. Mas hoje não. Porém, esta síndrome de que o púlpito exerce um poder continuou ao longo dos tempos. E várias pessoas eu vejo reverenciando púlpitos, reverenciando os lugares ali mais altos da igreja, como se ali existisse um poder extra, um poder acima. Não tem como nominar isso. E é preciso entender que essa mística não passa de mística. É preciso entender que o poder de Deus está na sua fé, o poder de Deus está dentro de você, o poder de Deus, quando você chega no lugar que você cultua Deus, está em todos os lugares, dentro e fora da sua igreja. Então eu acho que está na hora de amadurecer e parar com esse negócio de achar que o lugar mais alto ali, o púlpito, ou como você queira chamar, é um lugar extremamente cheio de poder, poderoso. Até porque, de certa forma, aprendemos isso lá atrás, talvez, na igreja romana, aonde tem lá o crucifixo, ou tem a imagem, ou tem Jesus crucificado, e a gente se dirigia àquele altar, acreditando que se estivesse falando com Jesus ali, com Deus. Mas hoje você sabe que Ele está na sua casa, no seu trabalho, no seu cotidiano. Ele não está ali, e muito menos crucificado, não é verdade? Pois então, voltemos às origens. Quando os apóstolos lá atrás falavam do amor de Deus, liam os pergaminhos em lugares comuns, e Deus agia extraordinariamente. Mesmo quando começaram a matar os cristãos, quanto mais matavam, mais surgiam. E hoje? Pensa bem. Deus te abençoe.
Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, indica o canal para outras pessoas e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.